Boa tarde a todos. Eu quero começar dizendo o seguinte: eu vou fazer muitas provocações. Vocês tiveram muitas conversas aqui sobre técnicas de marketing político, de campanha eleitoral, e o meu papel vai ser um pouco mais político, no sentido de colocar para vocês questões que eu acho que são fundamentais para a gente refletir nesse momento que nós estamos vivendo. A minha agenda, nesses próximos 30 minutos, vai passar por esses assuntos, né? Vamos falar rapidamente sobre polarização, que é um assunto que todo mundo vem debatendo e já falaram várias vezes aqui no palco hoje. Eu vou fazer uma afirmação que política não é marketing. Nós estamos vivendo um momento que as coisas parecem muito parecidas, mas é uma coisa diferente, é preciso ressaltar esse assunto, né? Eu vou falar um pouco sobre esquerda e direita, que está interditando o debate político no Brasil hoje em dia e no mundo inteiro. É importante repassarmos o conceito e lembrarmos a origem e de onde veio esses termos, para perceber que eles não têm tanto conteúdo assim quanto se imagina e se coloca nos dias de hoje, né? Eu vou fazer uma pergunta cuja minha resposta é minoritária. Eu acho que eu penso diferente da maioria de vocês, não tenho problema nenhum com isso. É importante ter diferença, porque eu acho que as redes sociais não transformaram tanto assim as campanhas. Eu vou tentar me justificar na minha conversa, né? Nós vamos falar também uma questão de inteligência artificial, e a minha posição é conservadora nesse assunto. Eu acho que a IA e a política têm que guardar certa distância. Vou me explicar por quê, tá? E vou falar sobre um assunto complexo que pouca gente tem hábito de conversar nesse tipo de debate, que é sobre transparência e financiamento. E, por último, vou tentar convencê-los a incorporar um movimento de sermos contra a unificação das eleições, proposta que tramita hoje no Senado e que é um perigo democrático muito sério para o nosso país. Bom, todo mundo sabe o que é isso, é o código binário, né? 1 e 0 é a base da lógica da programação e da linguagem de máquina. É o desligado e ligado, é energia e não energia. E, de alguma forma, isso transbordou para a política de uma forma muito grande. O binarismo tem sido a lógica pela qual nós estamos discutindo a política hoje. Verdadeiro, falso, sim ou não, direita, esquerda, e as nuances. Onde estão as nuances tão importantes na vida da gente? Ninguém é uma coisa só. Nós somos um conjunto de pequenas coisas. E nós estamos esquecendo disso e não nos aproximando dos outros por conta de questões. A humanidade, a vida é muito mais sofisticada do que essa dialética muito restrita. E é preciso enfrentar esse problema. Eu estou trazendo duas figuras muito importantes da América Latina, que nós perdemos recentemente, né, são falecidos, recém-falecidos, para tentar ilustrar o que eu estou tentando dizer aqui. De um lado, o ex-presidente do Uruguai, Mujica, um homem de esquerda, um ex-preso político, 12 anos preso, uma cadeia duríssima. Para quem não conhece a realidade, não tem lembrança do que é ditadura, eu recomendo que assistam o filme La Noche de 12 anos, A Noite de 12 anos. É um filme marcante que consegue traduzir a dureza do cárcere nas ditaduras totalitárias da América Latina, né? Um homem que, apesar de ter sofrido esse cárcere pesado, não trouxe o rancor e a vingança na sua lógica de atuação política. Sempre foi um democrata quando reviu seus raciocínios ligados à questão da defesa de regimes fechados à esquerda. Podemos não gostar e divergir dele, mas não podemos não deixar de reconhecer a importância e respeitar a sua história. Da mesma forma, Mário Vargas Llosa, um homem, um literata, Prêmio Nobel da Paz, da Literatura 2010, desculpem, um homem liberal, era de visão de esquerda, mas reviu isso diante do regime totalitário cubano, rompeu com a esquerda e virou um político liberal, um político de direita, foi presidente do seu país. Mas porque eu sou de esquerda ou de direita, não vou ler uma obra dele, eu vou reconhecer a importância da literatura que esse homem produziu, das palavras sábias que ele era capaz de construir. Dois homens importantíssimos que pensavam diferentes, mas que tinham a democracia, o seu ponto de encontro. E isso é a beleza da democracia. Aliás, recomendo para quem nunca leu o livro Tempos Ásperos, a última obra do Vargas Llosa, que trata sobre uma crítica política a uma ditadura de um país da América Central e da força da pressão do oligopólio de frutas, United Fruit, uma empresa americana, interferindo na política local. Um livro muito interessante, que não é nem de esquerda nem de direita, só retrata uma realidade. Então é possível admirar os dois, é possível gostar dos dois, independente das posições políticas, e respeitá-los, sobretudo. E nós temos de tentar pensar que
A polarização é um instrumento muito perverso, se a gente ficar preso nela o tempo inteiro. É verdade, gente, que o sistema político majoritário, com 2 turnos, sempre leva a uma polarização, porque no segundo turno somos 2 candidatos. É importante que isso aconteça. O problema é que nós estamos extrapolando a questão da eleição para o nosso cotidiano, né? Todo mundo sabe disso. Isso atingiu famílias, amigos, as pessoas não estão se falando por conta disso. E nós não estamos respeitando o tempo eleitoral. A eleição termina no domingo, segunda-feira o pau está comendo como se não tivesse tido eleição nenhuma. É importante entender que a democracia precisa de certa institucionalidade, precisa de certo cadenciamento, é preciso respeitar um pouco o tempo das coisas para se organizar. E nós não estamos fazendo isso. E aí eu quero refletir com vocês, qual é o nosso papel como profissionais de comunicação e marketing político diante disso? Nós temos responsabilidade, sim. Nós ajudamos a agudizar o debate. Nós ajudamos a aprofundar essa discussão. Nós temos de ter responsabilidade também, junto com nossos clientes. Evidente que tem que se disputar o território da política, que tem que se colocar o contraponto, que tem que se exercer o contraditório. Mas é preciso ter responsabilidade de limitar isso ao ambiente e à arena política. Adversário não é inimigo. Eleição não é guerra. Nós não queremos mortos ao final do processo. Queremos um país melhor, uma cidade melhor, um estado melhor. É preciso mudar um pouco essa dinâmica. E eu vou provocar adicionalmente, e política não é marketing. Política não é marketing. De alguma forma, as redes sociais têm potencializado e aproximado muito a lógica da comunicação da questão política. E, evidente, a comunicação e o marketing são ferramentas importantíssimas para a difusão do trabalho, para conquistar e construir sua imagem diante do público, mas é preciso entender que a política é um território distinto. É preciso ampliar a formação política dos profissionais de comunicação que trabalham com esse assunto. Porque a política é uma arte, é uma ciência. É o trabalho de construção de consensos coletivos de uma sociedade para dirimir os seus conflitos e não os agudizá-lo, né? É preciso ter responsabilidade diante dessa situação, né? As pessoas precisam entender que o papel da política é a construção de novos consensos, de aproximação, de diálogo, de conversa. E nós estamos interditando esse processo quando a gente simplifica por demais a política. Aqui é uma contradição, porque o trabalho de comunicação é, em grande parte, né, construção de partidos temáticos, de slogans, de mensagens, de retórica, que tenta traduzir para a população de uma forma mais simples o que você pretende fazer. E com isso você simplifica por demais. Então é comum a gente dizer, olha, essa situação é simples de resolver. O problema são os políticos, meus adversários que não querem enfrentar o problema, que ficam inventando um monte de desculpas e não tocam o dedo na ferida. Em grande medida isso é verdade, mas é preciso entender qual é o limite desse processo. Porque quanto mais a política se parece com um produto de supermercado, menos espaço nós temos para poder fazer o trabalho de conversa, de diálogo que nós temos de estabelecer na sociedade. Isso é muito importante. Eu acho que o nosso mercado está crescendo muito. Não há político hoje no Brasil, do vereador mais simples da cidade, mais simples do país, que não precise ter um assessor que trabalhe com comunicação, que mexa com redes sociais. Então, o nosso trabalho está muito grande. Será que a gente não pode começar a ter uma reflexão de trabalhar um pouco mais com a quem a gente tem afinidade e conexão? Acho que há espaço para essa reflexão hoje em dia no país, né? Há espaço para isso. Se cada vez que eu contribuo com uma mensagem que não fortalece o processo democrático, quanto eu estou contribuindo para fragilizar o processo político? Eu acho que nós, como profissionais de comunicação, temos de colocar essa reflexão para a gente mesmo, né? Nós temos parte da responsabilidade. É evidente que os políticos são grandes responsáveis por isso. Eles têm que ser cobrados, chamado a público para responder pelos seus atos e pelas suas declarações e pelas suas atitudes. Mas nós ajudamos eles a construir esse processo. É preciso entender um pouco quais são os limites, né? Quais são os limites? A política não é um instrumento trivial. Ela altera a vida de milhões de pessoas. E nós temos de fazer isso com responsabilidade. O maior assunto que tem sido debatido
para estabelecer a penalização e interditar outra pessoa tem sido chamar o sujeito de direita ou de esquerda. Ah, é de esquerda, não vou nem ouvir. É de direita, não quero saber. Né? Como se isso fosse um conceito absoluto. Né? Eu coloquei 2 livrinhos como sugestão aqui para vocês refletirem sobre esse assunto. Tá? O primeiro é do deputado Rui Tavares, um deputado português, do Partido Livre. Tá? Livres em Portugal, para quem não sabe, não é um partido liberal como é o Movimento Livres aqui no Brasil. Livres é um partido de orientação mais à esquerda, mas ele é de natureza ambiental, são os ambientalistas europeus em Portugal. Tá? Ele é um intelectual, um professor, e ele faz uma reflexão sobre a questão de esquerda e direita. Vou fazer uma brincadeira com vocês agora para lembrar o conceito, de onde vem essa história. É um conceito da Revolução Industrial, vem lá de trás. E a fixação dele se deu na Assembleia Nacional Francesa, logo depois da queda da Bastilha. Olha o tempo que nós estamos falando disso. Então, vamos imaginar, vocês aqui que estão à minha direita, tá? Vocês aqui seriam aqueles que defendiam que o rei prevalecesse sobre a Constituição francesa. E vocês aqui à minha esquerda são aqueles que defendiam que o rei tivesse submetido à Constituição. Depois viraram republicanos, vamos dizer assim, jacobinos, né? Tudo isso. Ou seja, simplesmente uma posição geográfica na plateia estabeleceu o que é esquerda e o que é direita originalmente. Né? Então, o que eu quero dizer para vocês? Imagina se fosse ao contrário. Se aqueles que defendiam a menor participação, a subordinação do rei à Constituição, ou que eram republicanos, estivessem à direita, e aqueles que defendessem o poder absolutista do rei estivessem à esquerda. A gente estaria chamando hoje o PT de partido de direita e o PL de partido de esquerda. Eu estou querendo trazer esse assunto para dizer que o debate de direita e esquerda sozinho ele é vazio de conteúdo e ele varia de país a país. Há questões que parecem ser de direita no Brasil que podem ser de esquerda em outro país. E vice-versa. No próprio Brasil, vou lembrar um fato histórico. Tá? Quem é do Rio de Janeiro sabe bem essa história. Então eu vou recuperar essa história. No ano de 1904, né, o Brasil enfrentou a revolta da vacina. O que era a revolta da vacina? Era a tentativa de tentar impedir a proliferação da febre amarela, então houve a vacinação forçada. O Oswaldo Cruz era o grande personagem nessa história. Né? Os sindicatos de esquerda eram contrários à vacinação. A esquerda brasileira, o movimento sindical, era contrário à vacinação compulsória e forçada que aconteceu. Portanto, as coisas mudam no tempo, os conceitos são flexíveis e são mais voláteis. E nós estamos, em pleno século XXI, presos a conceitos que não são estáticos e permanentes. É preciso lembrar disso. São mais flexíveis. É possível ser uma pessoa que concorda com algumas políticas que são chamadas de direita, mais liberais, mas tem uma visão mais social do outro lado. Qual é o problema disso? Quando a gente estabelece esse conceito simplesmente para poder travar e impedir a conversa, nós estamos atrapalhando muito e interditando o debate político. Isso é muito complicado. Eu queria chamar a atenção de vocês para a seguinte questão. Na minha opinião, a democracia tem vários objetivos, mas um dos principais dele é construir novos consensos sociais, para dar novos avanços. Né? Se a gente parar para pensar e refletir com calma, e pensarmos no Brasil, da década de 90 para cá, vou tentar fazer um super resumo, tá? Vocês pensarem sobre isso. Nós construímos os seguintes consensos. Responsabilidade fiscal, governo Fernando Henrique Cardoso. Toda criança na escola, governo Fernando Henrique Cardoso. Transferência de renda, começou com o Fernando Henrique, consolidou com o Lula. Todos à universidade, o direito de acesso à universidade, presidente Lula. Vamos parar por aqui. Eu desafio alguém a me dizer um novo consenso social com essa densidade que ocorreu da Dilma para cá. Ocorreram reformas, algumas mudanças legais, alguns marcos importantes, mas consensos sociais estruturados como esse, quanto mais agudo foi o debate no Brasil, menos nós conseguimos construir. E ficamos presos nessa dicotomia que não está levando a lugar nenhum. Lugar nenhum. Reflitam aí se conseguem encontrar, pensem em casa, conversem, algum consenso social novo, nacional, que construiu algo a partir do final do governo do segundo governo do presidente Lula. Nenhum até agora, infelizmente.
E isso é muito importante, porque a crise do século XXI é enorme, a questão ambiental deveria estar levando uma discussão mais séria, não importa se de direita ou esquerda, isso é uma bobagem diante do problema que nós estamos vivendo. Né? A gente tem que enfrentar questões e precisamos construir espaço de conversa. E os profissionais de marketing, política e comunicação têm um papel gigantesco nessa tarefa. Vamos assumir essa responsabilidade. Vamos fazer isso. Eu trouxe outra contribuição aqui, que é um outro livrinho, todos são livrinhos muito fininhos, gostosos de ler, estou sugerindo para você que façam isso, que é uma discussão entre o Thomas Piketty, que é um francês, ele é o grande incentivador da política de transferência de renda, aquela que o senador Eduardo Suplicy defende e que os mega bilionários donos de plataforma têm defendido também. Elon Musk defende, porque como a questão do desemprego vai ser gritante em razão da tecnologia, talvez não haja outra forma de sobreviver grande parte das pessoas. E o Michael Sandel, que é um intelectual americano, de centro-esquerda, não é um de direita, mas ele é mais liberal do que o Thomas. Eles fazem uma conversa sobre igualdade. Eu vou contar uma coisinha só desse livro para vocês poderem refletir sobre esse assunto também. O Michael Sandel chama tanto Trump quanto Bernie Sanders de populistas. Por quê? Porque nos Estados Unidos o conceito populista não tem a ver com o que nós carregamos no Brasil, de ser uma medida de alguém que faz algo para agradar a população ou simplesmente para poder ampliar sua participação na população mais pobre, vamos dizer assim. Lá significa garantir maior participação do povo no poder. E ele iguala os dois nisso. E o Piketty, que é um homem de esquerda, fica revoltado, porque quando você equilibra tanto Trump quanto o Sanders no mesmo conceito, há um desespero. Então eles divergem sobre esse conceito, discutindo sobre igualdade. Mas eles sentam e conversam sobre isso, com civilidade, com argumentos, ouvindo a conversa. Então, é um livrinho muito especial de você perceber um pouco essa nuance e como é possível estabelecer debate entre diferentes. De novo, eu vejo os livrinhos, né? E aqui é mais uma sugestão. Eu acho que esse aqui é obrigatório para todos os processos de marketing político. Se não leram, deveriam ler. É um livro muito curto. É um livro escrito em 64 a.C. Quer dizer, a origem dos conceitos que estão aqui. Isso é um general romano, Quinto Cícero, que um parente dele ia ser candidato, e ele resolveu, com a experiência militar que ele tinha, estabelecer um manual com algumas dicas de regras para disputar uma eleição. Eu vou fazer um desafio a vocês. Eu duvido que alguém consiga ler esse livrinho e não se identificar com as estratégias que fazem todos os dias no trabalho de marketing político hoje. E mais, eu duvido que vocês consigam descobrir novas estratégias para além do que ele propõe no que vocês fazem hoje em redes sociais. O que eu quero dizer é o seguinte, nós conquistamos um mecanismo muito interessante de amplificação do debate político nas redes sociais. Elas mudaram muito a forma de distribuição do conteúdo, a forma de atingir as pessoas, a lógica de um canal bidirecional em que o eleitor participa com o político do processo, em que a arena política se amplia por demais. Mas o que a gente faz lá é muito igual ao que sempre foi feito. Então, é preciso relativizar um pouco. Nós ficamos muito contaminados com a modernidade, com o que é trend, com o que está chegando agora, e nos achamos um pouco diferente do que sempre fomos. Mas é preciso ter um pouco de humildade e perceber que nós também temos certas limitações, a natureza humana, de certa forma, se mantém em certos padrões. Então, eu acho que é uma leitura muito agradável, é muito curtinho, vale muito a pena, são dicas e servem muito para planejamento estratégico de eleição. Vocês vão perceber esse assunto. Agora, para responder essa pergunta, eu queria criar duas provocações. Vou tentar ser mais rápido, eu estou perdendo tempo demais com esse assunto. É o seguinte, eu acho que as redes sociais elas têm alguns aspectos positivos e outros negativos. As pessoas se perdem mais em falando dos positivos. Evidente, é o nosso trabalho, temos de vender produto, temos de vender serviço, tem que conquistar cliente. Mas eu queria colocar um componente que eu acho bastante complicado, nós vamos refletir sobre isso. Eu acho que as redes sociais potencializaram por demais o personalismo e o individualismo. E esse é um componente bastante perigoso numa tarefa coletiva que é a política. É preciso refletir sobre esse assunto, né? É preciso estabelecer regras melhores e mais ponderadas desse processo.
E aqui eu vou fazer uma provocação que as pessoas vão me odiar, tenho certeza, né? Porque a minha posição aí é conservadora. Eu sou contra a utilização de inteligência artificial na política. Contra. Não significa não usar ferramentas, eu uso todo dia. Não é não estabelecer apoio nos suportes, não significa isso, mas significa entender que a política é uma atividade eminentemente humana. E nós não podemos permitir que seres, máquinas, robôs, tomem o lugar dos seres humanos nesse processo. Parece distopia, mas não é mais. Nós vamos ter que mudar as constituições dos países, do Brasil sobretudo, para estabelecer um marco de divisão entre o que é direito humano e o que é direito das máquinas. Isso vai ter que estar cindido. Por exemplo, liberdade de expressão. Estamos num debate muito grande sobre isso. Isso tem polemizado muito no país. Máquina tem direito à liberdade de expressão? Me parece que não. Me parece que o ser humano, sim. Máquina, não. Se as pesquisas do MIT, que o professor Yuval Naval traz no livro novo dele, Nexus, estão corretas, 40% do debate hoje na plataforma X é trabalhado por 7% dos perfis, que são todos bots. Que debate é esse que metade da pressão de argumentação é feita por máquina? Aonde nós vamos parar com esse assunto? Tá? A política tem que ser reservada para pessoas, políticos, eleitores, apoiadores. Não pode ter emissão de comunicação na boca de inteligência artificial. Não é não usar no vídeo, não é isso. Eu produzo audiovisual, eu uso a inteligência todos os dias, não é isso. Mas a emissão de comunicação política, o exercício dela tem que ser restrito aos seres humanos, né? Isso é muito importante. Eu estou colocando um monte de assunto, um atrás do outro, passando para todo mundo pensar. Vou falar de dois assuntos difíceis agora. Transparência. A nossa categoria, eu sei que a maior parte é mais jovem, eu sou mais velho, né? O Marcelo colocou um pouco. Gente, eu estou nisso desde 86. Eu comecei com 14 anos. Eu tenho 54, então eu tenho 40 anos que eu faço esse trabalho. De 2004 para cá, profissionalmente, como empresa, funcionando regularmente. Então eu vivo disso o tempo inteiro, é meu assunto, é minha paixão, né? Nós sofremos muito, sobretudo depois do mensalão, porque a palavra marqueteiro virou bandido, né? Você faz marketing político, você é ladrão. Ladrão é um negócio horroroso. Foi difícil, né, a gente passar por esse processo. E um evento como esse é muito importante fortalecer nossa atividade. A questão da essência do camp, isso é muito importante para fortalecer nosso processo. E a gente precisa ampliar os nossos processos de transparência, porque, afinal de contas, nós mexemos com recursos oriundos do orçamento público. Seja fundo partidário, seja fundo eleitoral, seja recurso do executivo e do legislativo. É preciso ter uma postura diferente em relação a isso. A CGU lançou um negócio chamado Pacto Brasil. É muito simples, entrem lá no site para ver. E eu convido todas as empresas que estão aqui presentes a aderir a esse processo. É muito simples. É para colocar governança corporativa dentro de empresas pequenas, inclusive, e garantir que a gente tenha uma transparência maior na forma como a gente executa os processos. Mas, da mesma forma, nós temos que trabalhar para poder melhorar um aspecto muito complicado, que é o calote sistemático que os partidos políticos e candidatos aplicam sobre fornecedores como nós. Sob a proteção da lei, isso aqui é mais grave, porque todos aqui sabem, a lei eleitoral impede, a lei partidária impede a execução, sequestro e bloqueio de recursos dos partidos políticos para pagamento dos seus compromissos. Me parece um absurdo, nesse momento, e com o controle de contas que o Tribunal Superior Eleitoral já tem, não garantir que os contratos sejam assinados durante a eleição sejam vinculados ao orçamento que é apresentado pelos partidos. Eles dizem lá como vão gastar o dinheiro. O tribunal sabe qual é o teto de cada um. Nós assinamos os contratos. Isso é juntado no sistema do tribunal. Bom, o partido não pode assumir compromissos para além daquilo que ele diz que vai pagar. Então, é preciso mexer nesse processo. E o nosso setor tem que se organizar para pressionar um processo de mudança legal sobre esse assunto. Até mais do que na hora. Porque nós somos profissionais importantes, temos que ser valorizados, temos de ter transparência com os recursos que nós manejamos, mas queremos também respeito pelo nosso trabalho, né? Se um político dá o calote na campanha, que dirá no governo? Eu acho que traduz muito aquilo do comportamento futuro. E é preciso enfrentar isso com coragem.
porque é preciso mudar o sinal e dar uma direção diferente da política. E isso tem que começar nos processos de campanha eleitoral. Por último, e não menos importante, estou tentando respeitar aqui os meus 30 minutos, falando muitos assuntos ao mesmo tempo, provocações, como eu lhe falei. Ao invés de fazer mudanças legislativas corretas e concretas, como essa que eu propus aqui, de mudar a forma como a gente garante a questão da lisura dos recursos dos partidos para os seus fornecedores, nós estamos vendo acontecer no Congresso Nacional, no Senado especificamente, a discussão da PEC 12 de 2022, que a despeito de tratar do fim da reeleição, e dos mandatos de 5 anos, né, também tem junto uma lógica de unificação do pleito eleitoral, ou seja, todas as eleições de vereador a presidente aconteceriam de forma simultânea, uma única vez a cada 5 anos. Eu considero o maior risco democrático dos últimos 20 anos no Brasil, mais do que qualquer outro acontecimento. Por que eu quero dizer isso? Gente, o Brasil tem muito pouco tempo, a nossa democracia é muito jovem, continuamente, né, de a gente indo à urna votar. Se a gente, a cada 10 anos, for só 2 vezes na urna depositar nosso voto, isso é uma loucura. Num mundo que muda a cada hora, nós vamos esperar 5 anos para corrigir os rumos de qualquer coisa, para destampar pela hora de pressão da sociedade, é um absurdo. Então, tem muitos problemas piores do que isso. Primeiro, é desrespeito ao federalismo. Os municípios hoje são discutidos de forma privilegiada. Os prefeitos têm um espaço de discussão maior do que o presidente da República, inclusive em termos de tempo de televisão, de rádio, porque eles fazem uma eleição solteira. A gente discute as cidades com mais profundidade até do que o governo estadual, por exemplo, né? E isso é fundamental, porque a renovação política e o câmbio da política se dá através das cidades. É fundamental a gente continuar votando a cada 2 anos, com regularidade. Não tem nenhuma democracia moderna, consistente no mundo que faça isso. Nenhuma. Ao contrário, as democracias modernas, a americana, a alemã, têm processos mais sofisticados de recoil, de midterms, eleições intermediárias. O presidente americano convive com 2 congressos diferentes, justamente para poder evitar que se tenha uma concentração exagerada de poder ou que não tenha um espaço para despressionar o que aquela sociedade está tentando trabalhar. É muito perigoso esse assunto. Segundo, na polarização que a gente vive, você imagina fazer uma eleição de presidente e vereador. É o time de um contra o time de outro. Nada vai ser discutido. Nada. A cidade, o buraco, o bairro, a região metropolitana, o estado, tudo fica para depois. É só quem é Bolsonaro, quem é Lula. Para pegar um exemplo da circunstância que nós estamos vivendo. Isso é muito pouco para um país de quase 6 mil municípios, 27 estados. 213 milhões de pessoas. É um reducionismo atroz. Alguém vai dizer, mas Felipe, juntar a eleição economiza dinheiro. É logisticamente melhor, é mais barato. Gente, a quantidade de companheiros que vieram aqui dizer que hoje o marketing é disputa de atenção. Você imagina disputar a atenção, um vereador de uma cidade pequena no interior com o presidente da República. Quanto vai custar isso? Em termos de impulsionamento, de pressão em cima do sistema, por exemplo, de plataformas. Para lembrar para vocês que já na última eleição, a Meta foi a maior fornecedora de eleições do Brasil, faturando acima de 300 milhões de reais. O segundo maior fornecedor foi 18 milhões, na empresa de contabilidade, que concentrou a prestação de contas de um partido político. O tamanho do impulsionamento na rede social hoje é exatamente igual o custo fiscal do retorno que as emissoras de TV e rádio têm por ceder um espaço para propaganda eleitoral gratuita. Onde vai parar essa despesa? Onde vai parar isso? Né? É muito complicado. Então, eu peço a vocês que façam uma reflexão, que pensem sobre esse assunto e se posicionem claramente contra a unificação. Até pensando nos nossos próprios interesses, porque uma eleição só, a cada 5 anos, é ruim para trabalhar, né? É melhor fazer mais várias eleições na sequência. É importantíssimo isso para o nosso mercado, inclusive. Gente, eu falei demais, falei rápido, coloquei muitos assuntos um atrás do outro, mas espero ter contribuído para provocar vocês um pouco com questões que eu acho que são fundamentais para personagens de política possam refletir. Eu acredito na política, eu acho que ela é o melhor instrumento que nós temos até hoje para poder fazer o trabalho de desenvolvimento social, para mudar uma sociedade. Eu acho que nós somos muito importantes nesse processo.
E viva a política brasileira. Muito obrigado. Aliás, deixa eu falar a última provocação. Não, ó, essa imagem não é de inteligência artificial. Eu já tive cabelo assim, sabe? Tá? Não é, tá? Se quiserem apontar aqui o QR Code, eu fiz um artigo em que eu tento tratar de todos os assuntos que eu coloquei aqui, recomendar alguns livros que eu passei por aqui. Espero que gostem. Muito obrigado, gente, pela oportunidade.